Bem-vindo ao canal Escatológico. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual abordaremos a censura da cosmologia bíblica. Então, após fazer considerações relacionadas às verdades bíblicas que têm sido abafadas dentro das próprias igrejas, e das próprias escolas de teologia atuais, o autor do texto nos traz um exemplo bem claro e significativo de que isto realmente tem ocorrido. Isso de forma prática. Isso tem ocorrido de forma prática. Então ele traz aqui, vejam só. Vamos olhar para o exemplo mais recente de censura da Bíblia praticada por um ministério que se propõe a defender a verdade fundamental da palavra de Deus. Então vejamos aí, ó. Vejam só. Isso tem ocorrido. Então, a partir do momento, nós falamos no primeiro vídeo, a partir do momento em que líderes cristãos vão ao YouTube para poder denegrir, para poder zombar, para poder tentar destruir até mesmo as bases bíblicas da verdade a respeito da Terra plana. Então, a partir desse momento, nós vimos que é de convir que eles são refratários à discussão desse tema, dessa verdade fundamental. Na eternidade, pessoal, nós vamos saber o porquê disso tudo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então vemos, os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Então, os céus. Se nós cremos em um céu sólido, os céus, aqui está falando de galáxia não, são os céus, proclamam a justiça de Deus, porque proclamam que Deus é um Deus presente. Então, se o sujeito afirma que o firmamento é uma nuvem, gente, o que é isso? O firmamento são as nuvens. Está totalmente errado, até mesmo a hermenêutica dele, a interpretação da escritura é muito frágil. É a atmosfera que é o firmamento. Não. A palavra raquiá significa um céu sólido. Então os céus proclamam essa justiça de Deus. E então Deus é que vai julgar esses homens. Deus vai julgar esses homens. Não compete a nós, ok? Se ele está aí pregando uma verdade misturada, o criacionismo, né, misturado com o evolucionismo, porque o sujeito se diz criacionista, mas crê no sistema solar, crê em uma terra giratória, tudo isso que remete ao Big Bang e remete também aos fundamentos da teoria evolucionista. Poeira de estrelas, gravidade, uma força impessoal que juntou tudo. Então eles substituem até mesmo o Espírito Santo de Deus pela gravidade, a deusa gravidade. Aqui ele dá o exemplo. O ministério, esse ministério que ele diz aqui, que propõe defender a verdade fundamental da palavra de Deus, mas censura a verdade a respeito da Terra plana, da Terra imóvel, não é? O ministério em questão é Creation Ministry International, que tem seu escritório internacional na Austrália e base em 6 outros países, incluindo os Estados Unidos. Os leitores frequentes estão cientes que um ministério criacionista similar a Answers in Genesis, que é presidido por Ken Ham. Aliás, esse Ken Ham aqui, ele está... Eu sigo ele no meu Facebook, tá? De vez em quando coloca... Tem livros criacionistas aí dele. Ele coloca alguma coisa, fala lá, defende aí justamente a ortodoxia, né? Que anteriormente trabalhou para a CMI, o Ken Ham. Foi assunto de um ensaio recente nesta série.
Evidence that the televised creation versus evolution debate of 2014 was nothing but a sham. Então, aqui evidência que o debate televisionado de criação versus evolução em 2014 não foi nada mais do que uma armação, né? Uma fraude. Então ele diz aqui que ambos esses ministérios se propõem a assinar aquilo que é normalmente conhecido como criacionismo da Terra Jovem. Porém, também ensinam que os dinossauros antigamente perambulavam pela Terra em grandes números. Mas isto é ridículo. É impossível ensinar as duas coisas. Como todas as crianças sabem, os dinossauros supostamente existiram durante milhões de anos, de modo que toda vez que esses ministérios mostram uma imagem ou modelo de um dinossauro, eles estão realmente dizendo que a descrição da criação no Gênesis é imprecisa. Vocês entendem isso? Eles se recusam a admitir que os dinossauros são apenas outra fraude pseudocientífica, criada por maçons ingleses para solapar a veracidade da Bíblia. Então vejam só, eles não conseguem enxergar esse tipo de coisa? Ou será que eles estão, na verdade eles estão mancomunados? Eles concordam com esse tipo de fraude. Então eles estão realmente dizendo que a descrição da criação no Gênesis é imprecisa, porque se recusam a admitir que os dinossauros são apenas outra fraude pseudocientífica criada por maçons ingleses para solapar a veracidade da Bíblia. Para uma prova disto, veja nosso ensaio intitulado A Arte do Engano, porque os dinossauros são uma fraude. Bom, temos um vídeo aí, eu vou deixar o link para esse vídeo aí na tela final, a respeito dos dinossauros, ok? Então vamos ver aqui. Então ele traz foto aqui, mostra, né? A palestra do Dr. Carter em Myrtle Beach, em julho de 2018. Um dos principais palestrantes no painel da CMI nos Estados Unidos é o Dr. Robert Carter. Esse senhor fez uma palestra na superconferência da CMI sobre a criação em Myrtle Beach, Carolina do Sul, em julho de 2018, que foi disponibilizada no YouTube, com a duração de 55 minutos. Então vejam só, eles afirmam aqui, né, de uma forma bem clara: Terra plana, a Bíblia e a ciência dizem não. Mas em primeiro lugar, que ciência é essa? É a pseudoscience, ou a pseudociência. A palestra dele parece ser a resposta oficial do estamento para todos que se atreverem a desafiar a teoria da Terra como um globo. Então, a natureza da palestra é essa. Ela foi apresentada por alguém que se auto-intitula um estudioso com credenciais acadêmicas, que, para o benefício de sua audiência cristã, afirmou que não apoia a teoria da evolução. Então isso aqui é uma contradição muito grande. Em vez de aproveitar a oportunidade para explorar a cosmologia bíblica, com referência particular para os versos apresentados no apêndice B deste ensaio, mostrando como e por que, em sua opinião, ela seria consistente com o modelo da Terra-globo, ele fez uma apresentação que foi, pelo menos inicialmente, em parte pantomima e em parte exposição de sala de aula do ensino médio. Ele estudadamente ignorou a evidência de uma Terra plana e estacionária, pois alegou que essa evidência não existe e preferiu atacar o conceito, como ele chamou, um conceito que somente pessoas simplórias e com uma mentalidade típica de seita podem acreditar. Então, esses pastores que estão atacando a Terra plana, esses pastores brasileiros aí, muitos deles utilizam isso aqui, que as pessoas são simples, tolas e que têm uma mentalidade típica de seita, que só essas são capazes de acreditar em uma Terra plana.
Ele encerrou sua palestra com uma das maiores tiradas blasfemas que já vimos no YouTube. A palestra do Dr. Carter passo a passo. Durante toda a sua palestra, o Dr. Carter ficou diante de uma gravura de um dinossauro gigante, uma serpente com 2 chifres. Do lado direito, a mandíbula selvagem de outro dinossauro é claramente visível. A rejeição dele da verdade literal do Gênesis já estava em evidência. Então é o seguinte, eles deixam bem claro aquilo que eles creem. Porque aquilo que ele crê está aqui exposto. E essas pessoas estão então aqui sendo enganadas, ok? É isso aí que eles fazem, tá? Os ocultistas são assim. Ele iniciou afirmando, vejam só, foto de fantasia espacial da NASA. Foto da NASA publicada em 2015, propondo-se a mostrar passagens da Lua entre a Terra e o satélite NASA Discovery. Os terraplanistas dirão que a NASA não tem fotografias da Terra do espaço. Isso é totalmente inverídico. Tá aqui, aí ele mostrou essa fotografia aqui, né, entre aspas. Isso aqui como sendo algo real. E vejam só como eles zombam. Como eles zombam de você, o boboca boboloide. Não é nem globoloide, é boboloide. O boboloide, olha como eles zombam de você. Colocam aqui uma terra com cara de palhaço, né? Aqui, ó, olha só. Então a cara de palhaço. Aí coloca aqui, ó. Vocês podem ver aí o nariz do palhaço, o olho do palhaço, né? Aí a terra, aqui ó, o palhaço, aqui a sobrancelha, a pálpebra, né? Dá pra ver um palhaço certinho, vejam só. Mas vocês acreditam que isso aqui realmente é uma foto que descreve a terra onde você vive, né? Que tem aí o lado escuro da lua, isso aqui, né? Girando, Vejam só, eles zombam de você, ok? Estão zombando de você. De mim não estão zombando, eu sei a verdade, eu sei que isso aqui é uma bobagem, é uma mentira, dá até pra ver, né? Não, mas isso aqui é mera coincidência, ser desse jeito aqui. Tá bom. Como prova disto, ele projetou na tela uma imagem produzida pela NASA, isso aqui, tá? Que é a mesma imagem que incluímos em um ensaio anterior, para mostrar como patentemente fajutas essas fotografias realmente são. Dá pra ver, né? Deixa aí um pouco aí na tela, pessoal. Né? Percebam aí a cara de palhaço. É como se você tivesse, boboloide, olhando aí para um espelho, tá? É isso que eles querem dizer para você. Vou tomar aqui meu suco de maracujá. Porque só vendo essa foto aí a gente já fica meio nervoso, né? A foto. Então é esse pessoal aí, ó. Esse pessoal aí. Esses ditos cristãos boboloides. A terra plana para eles não está na primeira divisão e nem na segunda, igual o Botafogo, agora caiu, né? Está na segunda divisão. Para eles está na divisão na Z, tá? Está na divisão Z, ou D, sei lá. Então está na última divisão mesmo, tá? É isso. Agora, para eles, o que está na primeira divisão mesmo são essas maracutaia da NASA, tá? É bom demais. Polpa caseira. Maracujá caseira. Bom demais. A internet tem muito material que mostra as muitas discrepâncias entre as várias fotos da bolinha de gude azul, publicadas pela NASA ao longo dos anos. Elas não são fotos da Terra vista do espaço, mas interpretações de como a Terra seria se ela fosse um globo. Então entendam isso, seus boboloides. Tá? Elas não são fotos da Terra vista do espaço,
mas interpretações de como a Terra seria se ela fosse um globo. Ok? Tá aqui. Vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Ele então argumenta que o modelo da Terra plana e estacionária era virtualmente desconhecido antes da chegada da internet, implicando que agentes contratados para enganar o público, pessoas contratadas para escrever opiniões tendenciosas nas seções de comentários de websites na internet e criadores de conteúdo com intenções maldosas estavam promovendo a ideia simplesmente para causar confusão e enganar os tolos. Vejam só o que ele diz, né? Uma informação totalmente alienada. É informação de um sujeito alienado, ok? A ideia da Terra plana era essencialmente inexistente antes do surgimento do YouTube. Não, isso aqui você... Ele convenientemente se esquece que muito antes do aparecimento da internet, existiam muitos críticos firmes do modelo da Terra Globo e que uma literatura intensa tinha sido produzida para refutá-lo. Ele também ignora o fato que os editores e a grande mídia, nos últimos 150 anos ou mais, estiveram consistentemente contrários a todas as tentativas de desafiar o modelo impresso. A razão por que isto está agora sendo discutido com tanta paixão é que a internet, pelo menos por enquanto, fornece um foro para o livre intercâmbio de opiniões sobre este assunto. Ele deliberadamente ignora a evidência. Ele também se recusa, sem nem um pouco de vergonha, em nossa opinião, a considerar o grande corpo de evidência que aponta para uma Terra plana e estacionária. É importante falar sempre isso, tá, pessoal? Quando você for falar a respeito da Terra plana, não diga que ela é apenas plana, a Terra é plana. Não. Você fala que a Terra é plana e estacionária. Ou você então começa a conversa dizendo: a Terra é imóvel, a Terra não se move. Você não sabia disso? Que há vários experimentos que foram feitos, mas que não são ensinados, que provam que a Terra está imóvel. Você não sabia disso, mas eu vou lhe explicar. Então você, como terraplanista, pode mostrar para o globoloide a verdade. As ideias da Terra plana não têm qualquer evidência de apoio, literalmente zero. Isso aqui é o que ele diz no minuto 6:1. Como a evidência para a Terra plana estacionária já foi apresentada em ensaios anteriores, bem como em muitos artigos informativos disponíveis online, não preencheremos este ensaio com exemplos. Então, a mesma coisa eu afirmo a respeito dos vídeos, né? Milhares de vídeos aí na internet que mostram essa realidade. Para alguém que se propõe a ter toda a confiança na exatidão científica de sua posição, o Dr. Carter é surpreendentemente tímido em sua escolha de alvos. Se a posição da Terra plana estacionária é tão vazia de mérito como ele sugere, então deve ser uma questão simples provar a teoria da Terra Globo com fortes evidências científicas. Entretanto, ele se concentrou o tempo todo naquilo que acredita serem as debilidades no modelo da Terra plana estacionária e não ofereceu prova convincente de sua própria posição. Imagens antigas e bem conhecidas da NASA parecem ser o melhor que ele pôde oferecer. Quando o cientista real prova uma teoria, ele sente prazer em mostrar porque ela é verdadeira e em apresentar evidência irrefutável para apoiar suas afirmações. Mas o Dr. Carter não fez nada do tipo. Ele não parecia ter alguma coisa positiva a dizer sobre sua própria posição. É como se evidência objetiva sólida para um globo giratório era, em suas próprias palavras, literalmente zero. Então, essas pessoas, esses pastores, esses líderes que têm aí criticado
a Terra plana, ok? Eles agem e têm agido justamente como esse sujeito aqui, esse tal de Dr. Carter, ok? Então é dessa forma, vocês podem simplesmente analisar tudo aquilo que eles falam a partir da descrição que esse artigo faz sobre a palestra do Dr. Carter, ok? Ele então argumenta que a maior parte da civilização ocidental sempre acreditou que a Terra era um globo. Gente, o que é isso? Que informação mais mentirosa. As pessoas nos dias de Colombo, ninguém acreditava que a Terra era plana. Isto é um mito urbano, inventado para tentar desacreditar o cristianismo. Isso aqui está em 1132. Então, esse tipo de argumento eu já vi alguns religiosos aí tecendo, repetindo como papagaio justamente isso, tá? Mas isto simplesmente não é verdadeiro. Os marinheiros não gostavam de se aventurar muito longe no mar, entrando em águas nunca antes navegadas, sem alguma certeza que o oceano desapareceria abaixo deles. Entretanto, o Dr. Carter nos pede para acreditar que eles sabiam que a Terra era um globo, que o oceano encurvava-se dramaticamente e que eles eram perfeitamente seguros. Este é precisamente o tipo de certeza que os teria mantido em suas casas. Ele também diz um pouco adiante em sua palestra que mais de 2000 anos nenhum erudito cristão de boa reputação, talvez com 2 pequenos exemplos, ensinou que a Terra era plana. Isto é unânime na tradição cristã, que a Terra é um globo. Parece que não é unânime, né? Com certeza unânime não é. Esta é uma afirmação muito insincera. Ele está essencialmente argumentando a partir do silêncio, que, como a maioria dos autores medievais não afirmou explicitamente que a Terra era plana, eles certamente deviam acreditar que ela era um globo. Como observamos em um ensaio anterior, os escritores nos tempos antigos não estavam inclinados a dizer o óbvio. Por exemplo, os autores gregos antigos dificilmente iriam se referir ao fato de o céu ser azul. Devemos fazer um argumento a partir do silêncio e afirmar que eles realmente acreditavam que o céu era verde? Devemos fazer um argumento a partir do silêncio e afirmar que eles realmente acreditavam que o céu era verde? Isto é exatamente o que o Dr. Carter está fazendo quando afirma que nenhum erudito sério, no início dos tempos medievais, acreditava que a Terra era plana. O exato oposto é verdadeiro. Todos eles acreditavam. É por isto que Copérnico demorou tanto em tornar conhecida sua nova teoria revolucionária. Bom, na verdade, a obra de Copérnico foi publicada em 1543 e no mesmo dia da sua morte, ok? Eratóstenes. Os globola adoram falar nesse cara, né? Impressionante. O santo Eratóstenes. Então, esses aí são os cristãos bobola, né, pessoal? Eles adoram aí também, rezam para o santo Eratóstenes, ok? Dr. Carter também se referiu ao famoso cálculo feito por Eratóstenes, que ele afirma ser uma prova que a Terra é um globo. O Dr. Faulkner, The Answers in Genesis, citou a mesma experiência. Entretanto, nenhum desses acadêmicos se preocupou em mencionar que a mesma experiência pode ser usada para apoiar o modelo da Terra plana e até mesmo para calcular a altitude do Sol. Ok? Então é isso mesmo. Vocês sabem que o demônio, né, quando tentou Eva no paraíso, ele fez menção à palavra de Deus, mas não fez menção a ela toda, né? Dr. Faulkner cita uma famosa experiência feita por Eratóstenes, cerca de 200 a.C., que chefiava a biblioteca em Alexandria. Quando esteve em Aswan, no sul do Egito, ele pôde confirmar que o Sol estava diretamente acima,
observando o modo como o fundo de um poço era bem iluminado. Ao retornar a Alexandria, no norte do Egito, ele calculou o ângulo do Sol e seu ponto mais elevado por referência à sombra produzida por uma vara vertical. Conhecendo a distância de Aswan até Alexandria e b. a diferença angular cerca de 7 graus entre o Sol e seus pontos mais elevados em ambas as localidades, Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra. Isto foi usado pelos cientistas para constituir uma prova válida dos tempos antigos que a Terra é uma esfera, bem como uma medição surpreendentemente exata da circunferência da Terra. Mas perguntas: isto é realmente verdadeiro? Aqui o Eratóstenes, né? Olha a careca do cabra aí. Aqui é um globo, é uma bola, né? A abóbada dele, a abóbada. Olha a abóbada do sujeito aí. Alexandria, Aswan, tá aqui, ó, mapinha. Na verdade, ele responde: isso é verdadeiro? Na verdade, não é. Eratóstenes já tinha assumido que a Terra era uma esfera. Se ela fosse, então suas medições forneceram uma estimativa válida de sua circunferência. Entretanto, isto não era uma prova que a Terra é uma esfera. O Sol percorre os trópicos, incluindo Aswan. Está diretamente acima ao meio-dia em certos períodos do ano. Isto é consistente com o modelo da Terra plana. Em sua elevação mais alta, o Sol era visto a um ângulo muito pequeno em relação à vertical em Alexandria, que é também o que alguém esperaria do modelo da Terra plana. Usando a trigonometria, Eratóstenes, né? Ele já era mesmo. Tu já era Tóstenes. Já era Tóstenes, né? Já era Tóstenes. Aqui, ó, vou botar um pedido para ele aqui, ó. O já era Tóstenes, né? Deveria ter sido, usando a trigonometria, já era Tóstenes, deveria ter sido capaz de calcular a elevação real do Sol, a altitude, cerca de 5.680 quilômetros acima da Terra. Em vez disso, ele preferiu interpretar seus dados de acordo com o modelo da Terra esférica. Então ele fez uma decisão, né? Ele já foi com os dados aí na cachola, né, com os seus preconceitos formados, para tentar justamente aí provar algo que não existe. Deve ser lembrado que Eratóstenes, sempre aparece o nome do cara errado. Eratóstenes, já era Tóstenes, né? Deve ser lembrado que já era Tóstenes, como um membro de alto escalão do quadro de funcionários na Biblioteca de Alexandria, quase certamente era um discípulo, senão um auto-iniciado na religião egípcia de adoração ao Sol. Como tal, ele teria reverenciado o Sol como uma manifestação visível da divindade. Teria sido impensável em sua cosmovisão, por isso que é importante, né, o cristão ter essa cosmovisão bíblica, e não a cosmovisão derivada da adoração ao Sol. Teria sido impensável em sua cosmovisão retratar o Sol em termos puramente materiais, e certamente não em um modo que estivesse em conflito com a crença egípcia arraigada que o Sol percorria o mundo dos mortos durante a noite. Agora vejam só, ele tem um artigo, né? Veja nosso ensaio The Secret of the Solar Bark, não traduzido, que explica a importância da barca solar na mitologia egípcia, bem como seu significado ocultista na maçonaria. Então aí nós sabemos, por exemplo,
que a maçonaria tem grande influência aí na igreja presbiteriana e nas igrejas batistas aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, é claro que a maioria desses pastores aí, eles não vão querer ofender os seus irmãos maçons, ok? Paulo falava assim, eu tenho que agradar a Deus e não aos homens, né? Mas hoje tudo é mais moderno, tá? Como uma fortaleza maçônica moderna, a NASA ensina, vejam só, como uma fortaleza maçônica moderna, a NASA ensina exatamente a mesma filosofia heliocêntrica da Terra como uma bola. A maçonaria é um culto solar disfarçado, baseado em magia egípcia antiga. O objetivo da maçonaria é colocar de lado o cristianismo bíblico e substituí-lo eventualmente por sua própria cosmovisão panteísta. A cosmologia está inequivocamente no campo de batalha. É isso que os bobola não entendem, sabe? Então os cristãos bobola, tá? Eles não entendem. Eles ficam, quando a gente manda, fala para eles, né, eles se sentem ofendidos, né, quando nós tentamos mostrar para eles. Eles se sentem invariavelmente ofendidos, ou então mordidos de muito ódio pelo cristão que defende a terra plana, ok? Isto é uma coisa espiritual, porque eles estão envolvidos, mesmo sem saber, tá, pessoal? Eles estão envolvidos em todo esse ocultismo maçônico, ok? Então, aqui a maçonaria, né? Eles estão determinados por todos os meios possíveis a convencer as massas humanas que o modelo bíblico do mundo é falso e que a terra que Deus criou não é nada mais que um minúsculo grão de poeira na vastidão escura do vácuo do espaço. Então nós vemos tudo isso aí, né, na mitologia popular que nos é apresentada pelo cinema, pela televisão, pelos quadrinhos, pelos livros de ficção científica. Então tudo isso, tá, pessoal? Então nós estamos aí envolvidos por isso. Como eu diria aí, é uma nuvem, né? Uma nuvem de informação. Estamos aí na nuvem. E na nuvem está todo esse tipo de informação, tá? Então os programas televisivos. Por que é que o YouTube não censura os vídeos do History Channel sobre os alienígenas do passado, os alienígenas do futuro? Tem um monte de bobagem lá, o cara com a voz séria, bacana, né? Um locutor com uma voz incrível lá, bacana, pá. Aí falando um bando de abobrinha. Não seriam eles, não sei o que, os alienígenas, não sei o que. Tem um monte de canal aí no YouTube defendendo essa palhaçada, uma coisa estúpida, de gente idiota. Não, alienígena existe ET. Aí você não sabe, a coisa é tão... tem, eu já vi. Tá bom. Então é isso, tá? Isso aí é verdade. Agora a cosmologia bíblica é mentira. Tá? Aquilo que você vê tudo borrado, né? É verdade. Tá bom, é isso aí. Além disso, porque ele se refere tantas vezes em sua palavra a essa admirável realização. Então vejam só. Porque Deus gastaria... Vamos ver aqui. Porque Deus gastaria 6 dias criando e enriquecendo um minúsculo grão de poeira. Além disso, porque ele se refere tantas vezes em sua palavra a essa admirável realização. Entretanto, para aqueles que a detestam, o Senhor e seu Filho Jesus Cristo, que herdará a terra no tempo devido, essa zombaria insidiosa das obras de suas mãos é central na filosofia deles. Então você, cristão boboloide,
Você concorda com todas essas infâmias contra a palavra de Deus. Ai, mas Einstein, ai, mas o quantum, ai, mas o bóson de Higgs, ai, mas tem o ciclotron, ai, mas não tem o que, sei no que o que. Tem... você é um idiota, rapaz. Um bobola. Viu, cristão bobola? Vejamos novamente os números de Eratóstenes. Como mencionado no ensaio do Dr. Falkner, Eratóstenes calculou o ângulo de elevação do Sol em Alexandria como 1/50 do círculo, ou 7,2 graus. Alexandria está a cerca de 750 quilômetros de Aswan, em uma direção ao norte. Apresentamos aqui o cálculo da elevação ou altura do Sol sobre Aswan, usando a trigonometria. Sobre Aswan, usando a trigonometria. Então tá aqui, ó, o cálculo, blá blá. Elevação do Sol, distância. Isto pode ser mais fácil de visualizar se reconstruirmos o diagrama a partir de uma perspectiva vertical. Este cálculo da elevação do Sol acima de Aswan, usando os números de Eratóstenes, 5.990 km, é bastante próximo da estimativa 5.680 km, dada em um dos nossos ensaios anteriores sobre a Terra plana. Fim do excerto. Enquanto falava de Eratóstenes, o Dr. Carter disse que o Sol em Aswan estava diretamente acima ou em linha reta, como ele explicou. Mais tarde ele declarou que por volta do horário em que ele estava fazendo sua palestra, o Sol estava diretamente acima do sudeste de Cuba e projetou um mapa na tela para ilustrar isso. Isto deve ter deixado confusas as pessoas em sua audiência. Como pode o Sol, um objeto maciço, que estaria a 150 milhões de quilômetros de distância, estar acima com relação a alguma localidade na Terra? Isto é absurdo. É como argumentar que uma bola de basquete a 2 quarteirões de distância está diretamente sobre um grão de poeira em uma bola de golfe que você guarda na sala de sua casa. Elas precisariam estar muito mais próximas uma da outra, talvez somente alguns poucos centímetros de distância, para que você pudesse falar nesses termos. Entretanto, sabemos que o Sol está diretamente acima com relação a localidades específicas na Terra, dentro dos trópicos, e que, portanto, ele precisa estar consideravelmente mais próximo da Terra do que o Dr. Carter e seus colegas querem que acreditemos. Sua distância ou elevação deve ser medida em milhares, não em milhões de quilômetros. Myrtle Beach, Cuba. Então, sun directly overhead, diretamente acima, né? O sol do meio-dia, blá 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 blá. Diagrama mostrado pelo Dr. Carter durante sua palestra. Texto em amarelo adicionado. Não, mas o Sol, na verdade, não poderia estar aqui, né, diretamente acima. Isso aí é claro. Consegue compreender isso aí, Boboloide? Hein, cristão Boboloide? Consegue? Vamos ver, o horizonte. O Dr. Carter, então, passou a representar erradamente outro aspecto do modelo da Terra plana estacionária ao dizer: não existe horizonte no conceito da Terra plana. Que cara animal, é muito burro. É justamente isso aqui que existe, né? O que mais existe é justamente o horizonte, que a gente pode ver que é reto. Isto faria pouco sentido para a pessoa mediana. E o Dr. Carter sabe disso. O que ele realmente deveria ter dito é que aqueles que creem no modelo da Terra plana estacionária têm uma explicação diferente para aquilo que comumente reverenciamos como um horizonte. Em uma Terra-globo, o Sol desapareceria atrás do horizonte à medida que a Terra girasse. Então, pessoal, a Terra gira tanto que escreve assim, né? A gente escreve até errado.
Em uma terra plana, porém, o Sol desaparece porque alcançou o ponto de desaparecimento no campo de visão. O ponto de desaparecimento ou o ponto de fuga está no horizonte, como o diagrama a seguir ilustra, que é o ponto de fuga, o ponto de desaparecimento, linhas de convergência. Nossa mente processa os dados visuais por meio da perspectiva, mas isso o cristão boboloide, ele não sabe, tá? Então, assista aí para você aprender, tá bom? Ela mantém a perspectiva, fazendo sempre nosso campo de visão convergir em um ponto central. Se ela não fizesse isso, somente seríamos capazes de perceber uma pequena porção de uma cena que está diante de nós. É por isso que as linhas paralelas, como os trilhos de uma estrada de ferro, sempre convergem em um ponto. Observe que eles não deixam de existir naquele ponto ou se fundem em um único trilho. Correto? Dá para perceber isso aí, boboloide? Você olha, você não vê, mas você sabe que, né, que o trilho continua. E você pode continuar andando aqui, não é não? O mesmo acontece com o Sol no fim da tarde. Ele não desaparece abaixo da linha do horizonte, mas passa pelo ponto de desaparecimento ou ponto de fuga. Ele ainda está no mesmo plano, mas tão distante que sem ampliação não podemos ou não somos capazes de vê-lo. Entretanto, se olharmos com binóculos, o Sol voltaria a se tornar visível, o que é algo que ele não poderia fazer se tivesse desaparecido abaixo da linha do horizonte. Ao contrário de arriscar causar danos aos seus olhos, experimente isto com um navio que está desaparecendo abaixo do horizonte. O mesmo princípio é aplicável. Viu, cristão? Aí você, cristão boboloide, já está aprendendo, né? Já está percebendo aí que você foi enganado. Que você está sendo censurado. Certo? Porque não estão pregando para você toda a verdade. Ou, pelo menos, a verdade descrita na Bíblia a respeito da sua morada neste mundo. Pare de olhar aí para as conquistas, ditas conquistas espaciais. E tenha isto, até de uma forma carinhosa. Você pode apreciar isto em um filme de ficção científica. E saber que isso tudo não passa de ficção. Ok? Então tudo isso aí que os pretensos criacionistas afirmam, porque se o sujeito é heliocentrista, ele não pode ser um criacionista? Não pode, definitivamente. Certo? E ele está enganando a si mesmo, tá certo? Então, veja tudo isso apenas como um divertimento. Toda essa bobagem, certo? Todos esses conceitos aí que tem a ver com essa astronomia moderna, essa cosmologia antibíblica. Ok? Fica a dica.